o Arrascaeta não tá nesse patamar, tá? O Mbappé, a diretoria do Flamengo não vê o Arrascaeta como, assim, como um grande jogador, lógico, todos veem, mas em termos de renovação de contrato. Que Talvez isso? possa ser que ele renove, ofereça só um ano para ele, no máximo 2. Vai acontecer com o Arrascaeta, a mesma coisa talvez com o Gabigol, hein? Porque a visão dessa nova diretoria do Flamengo, que o investimento dele é alto, é um valor alto, e o Arrascaeta tem se contundido muito, não tem entregado o que ele entregou antes. Então a visão hoje, a leitura é essa. A não ser que o Arrascaeta, que possa fazer, tem qualidade técnica para isso, que faça um 2025 absurdo. Que a gente tem visto o Arrascaeta ficar muito mais, ano passado, ficou muito mais no departamento médico do que em campo. É incontestável o futebol do Arrascaeta? É incontestável o futebol do Arrascaeta. Mas o Flamengo tem essa leitura aí, Chico, que já vem essa conversa de renovação de contrato, mas o Flamengo não tem a mesma visão, por exemplo, com o Gerson. O Gerson ainda já é mais jovem do que o Arrascaeta, é um jogador que está em seleção brasileira. O Arrascaeta até algumas vezes já não tem sido convocado para a seleção do Uruguai. Então isso tudo está pesando na negociação, e o Flamengo ainda tem na manga sabendo que o Arrascaeta hoje ele ainda não tem mercado internacional. O Arrascaeta não tem um grande time que vai querer buscar como o Gerson teria, entendeu? Então, assim, só contextualizando essa renovação do Arrascaeta, acredito eu, já ouvi algumas pessoas do Flamengo falando isso, pode ser que vá para esse caminho. Eu queria saber o que você acha disso e se procede. Eu acho que o Flamengo, ele hoje é muito profissional o Flamengo e realmente seguir nessa linha. A mesma coisa aconteceu com o Gabigol. Acho que é super plausível também o Flamengo adotar essa postura nessa renovação com a Arrascaeta. Ele tem qualidade técnica, ele joga bola, é um craque de bola, super importante, querido pela torcida, mas esse fator de não entregar tantos jogos, não participar tanto, assim, de ser aquele cara de jogar todo jogo e tá sempre sendo substituído, ou teve a questão da cirurgia do ano passado, isso aí acho que se o Flamengo permanecer nessa linha aí de super profissional, acho que pode acontecer isso que você tá falando mesmo e de repente ele ficar meio bolado aí e meter o pé. Porém, por outro lado, ele é valorizado pela torcida do Flamengo, ele é ídolo e o fato de não ter realmente muito mercado, pelo menos é o que aparenta as notícias, a gente não vê aí nenhuma grande sondagem, nenhum grande clube atrás da Arrascaeta, de repente isso aí também pode ser um fator positivo pro Flamengo, né, para poder conseguir de certa forma, acharcar o jogador aí e renovar por menos tempo, né? Eu acho que é só alinhar a expectativa, né? É alinhamento de expectativa. O Mbappé vai falar qual a expectativa dele para o Arrascaeta, o Arrascaeta vai falar a expectativa que ele tem para renovar financeiramente, e eu acho que chega num acordo, como no caso do Gerson. O Gerson vai falar o lado dele, o Flamengo fala o seu lado, alinha a expectativa e o Arrascaeta pode encerrar a carreira dele do Flamengo, como ele já falou que ele quer isso. Então, acho que sentando e conversando, alinha a expectativa e renova, dá um aumento salarial que seja bom para o Flamengo e bom para ele, e ele encerra a carreira dele no Flamengo, como ele já falou que pretende. Vamos ver quais cenas de próximos capítulos. Eu vejo o futebol indo para esse caminho, né? Futebol antigamente não era assim. O Flamengo está demonstrando muito isso em termos de profissionalismo. Lógico que erra, como todos os times. Mas eu acho que quando ele analisa a entrega, o cara fala assim, cara, eu tô pagando ele. Você não pode pagar um cara pelo que ele construiu. O Flamengo não renova por gratidão, senão, né? o Zico teria que ter um contrato vitalício e tá recebendo até hoje. Né? Então, tipo assim, hoje o Flamengo tá buscando... Quanto tempo o Flamengo tá buscando um reserva para Arrascaeta e não consegue? Já há muito tempo. Porque ele é um jogador realmente de alto nível. Mas aí já começa também a ver quanto tempo ele tá jogando, minutagem dele, não sei. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos aí. Temos o Felipe Luiz falando aí sobre a importância da conquista pro Flamengo aí do Campeonato Brasileiro na temporada. Né? O Zé Boto já tinha dito isso aí, que é diretor de futebol do Flamengo. O Zé Boto já tinha dito que para ele a principal liga é a nacional, né? Na Europa se vê muito dessa forma, né? A Liga Nacional e a Champions, ou seja, mas ele acha que a Liga Nacional é mais importante. Vamos ver o Felipe Luiz falando a respeito da importância de vencer o brasileiro e como que ele encara o Brasileirão, que já está na berola de começar. Fala aí, Felipe Luiz. Como jogador, posso te garantir que sempre tentamos conquistar. Mas muitas vezes fomos irregulares, né? Não porque a gente quis, porque acontecem lesões, se perdem jogadores importantes, vem outras competições no meio, e muitas das vezes o time passa por altos e baixos, né? É um campeonato muito longo, é um ano com muitos jogos,
E por sorte, como você falou, eu tenho um elenco altamente qualificado, né, na mão. Só que você vê hoje, com vários jogadores fora, o time manteve o nível, né? E isso para mim é muito importante, porque todo mundo sabe o que fazer dentro do campo e as funções, né, deles e dos próprios companheiros. Então esse é o caminho. O clube e eu falei desde o ano passado, para mim o Campeonato Brasileiro é a prioridade absoluta. É o campeonato mais difícil, onde o regular, o time mais regular conquista. E esse ano os times se reforçaram muito bem. Por exemplo, o Palmeiras se reforçou muito bem, o Atlético Mineiro está muito bem, o Cruzeiro se reforçou muito bem, o São Paulo também. Então sempre é muito difícil conquistar esse campeonato. E não adianta você simplesmente falar, tem os melhores jogadores e acabou. Isso não é assim, não funciona assim. O que nos dá é a possibilidade de brigar por título. Depois a regularidade vai dizer se a gente vai estar lá no topo no final do ano. Tá aí, ó, Felipe Luiz aí falando a respeito, né, Cavalca, desse lance aí do Campeonato Brasileiro. Eu já tinha até falado isso em outros programas aqui, que o Flamengo ele vai performando bem no Brasileiro, tá sempre ali no bolo, com chance de título. Quando chega a fase decisiva de Copa do Brasil e Libertadores, dá a impressão que o Flamengo dá uma abandonada. E aí sai sempre da disputa. E no ano passado, não, foi ano retrasado, o Tite teve que vir até antes, porque correu o risco de nem ir para Libertadores direto, quase foi para pré, justamente em função de estar priorizando Copa do Brasil e Libertadores. E agora parece que a visão é diferente no Flamengo, né? E é bom lembrar que o Boto, quando chegou ao Flamengo, falou: a prioridade é o Campeonato Brasileiro. O Boto falou o seguinte, ele falou, o Flamengo tem que voltar a conquistar o Campeonato Brasileiro, tem que ganhar, tem que jogar bem, tem que se preparar para fazer um bom Campeonato Brasileiro. Foi o discurso do Boto alinhado com o Felipe Luiz, ou seja, tem uma prioridade e a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Foi assim o discurso do José Boto, o diretor de futebol do Flamengo português, quando ele chegou. Então já vai ser o Felipe Luiz, falou da importância, falou das dificuldades, falou de Palmeiras, Internacional, e aí vai priorizar sim o Campeonato Brasileiro, que o último Campeonato Brasileiro que o Flamengo ganhou foi em 2020, foi no bicampeonato, né, 19 e 20, e depois chega entre os primeiros colocados, mas não conquistou. E o Boto chegou com esse discurso: o Campeonato Brasileiro vai ser a prioridade do Flamengo em 2025. Tem Libertadores também, mas o Boto chegou com esse discurso falando que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tem que voltar a conquistar o Campeonato Nacional. Não que vá deixar a Libertadores de lado, mas que a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro, e também, óbvio, não deixando de lado a Libertadores, mas não vai deixar de lado o Brasileiro. Eu acho que esse é a principal ideia que o Boto quis passar. Não vai deixar de lado o Brasileiro priorizando a Libertadores. Vai querer também conquistar o Campeonato Brasileiro. Se for pelo pensamento do Boto aí, o Chico, vai dar bom, né? Porque o Zé Boto deu entrevista pro Vene Casagrande aí, o jornalista Vene Casagrande do SBT, do Jornal Dia aí. Ele falou que o Flamengo hoje, ao modo de ver dele, é melhor do que 70% dos times da Premier League. Então, se você tá melhor do que 70%, campeão com 8 rodadas de antecedência, segundo o Boto, no pensamento dele, né? Não sei se 70%, mas o Flamengo tem elenco pra estar no bolo ali da Premier League mesmo. Eu acho que isso aí também acaba corroborando essa fala do técnico Felipe Luiz. O Flamengo, nos últimos anos, acabou não abrindo mão, mas faltou gás no Campeonato Brasileiro por priorizar as Copas, né? A Libertadores e a Copa do Brasil, mas acho que por isso, ano após ano, vai investindo cada vez mais, contratando mais jogadores tarimbados, de nível Europa ainda, não aquela galera que já tá sem mercado na Europa e vem pra cá. O Flamengo disputa, tudo indica que vai trazer o Jorginho agora no meio do ano. Então, o Felipe Luiz vai tendo à disposição, 2, 3 grandes jogadores por posição. Então, acho que isso aí permite o Flamengo, sim, sonhar não só com as Copas, voltar a ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Disputar, de fato, até a reta final. Então, isso aí é reflexo da diretoria, do trabalho que vem sendo feito, da organização financeira. Então, ter 2, 3 grandes jogadores por posição, acho que é completamente plausível o Flamengo esse ano sonhar, sim, com as 3 grandes, né? Com as 3 grandes competições que tem no segundo semestre. Eu só quero fazer um comentário sobre isso, porque, é óbvio que o Flamengo entra sempre no Brasileirão como favorito. É um dos times que tem maior investimento no Brasil. Mas não é o único, Eu acho engraçado esse discurso de, abriu mão e não ganhou.
Não, tem outros times que estão ali, que tem investimento também, que estão concorrendo. O Botafogo, ano passado, foi merecidíssimo. Anos que o Palmeiras ganhou, também foi merecidíssimo. Então, o Flamengo não está simplesmente não ganhando o brasileiro porque abriu mão do brasileiro. Eu acho que esse discurso aí é um pouco soberbo, com todo respeito aí ao Flamengo. Mas, com certeza, tem todas as condições, tem elenco para isso. E eu não acho que o Flamengo é melhor que 70% dos times da Premier League. Eu assisto muito a Premier League. O futebol europeu está bem à frente do futebol brasileiro, da Premier League principalmente. Então, acho que às vezes assim, você pode enaltecer o seu clube, mas com um pouquinho do pé no chão também, e não achando que todos os títulos dependem da vontade do Flamengo. Tipo, não quero, vou priorizar as Copas, não vou ser campeão brasileiro porque eu não quis. Não acho que é assim. Então, o jogo é jogado e vai ter um campeonato de 38 rodadas para disputar. Dá para dizer que agora eu quero, eu vou ganhar. Tem muita chance de ganhar, entra como um dos grandes favoritos, com toda certeza, pelo elenco que tem. Mas não acho que não ganhou nos outros anos simplesmente porque não quis. Acho bem soberbo esse discurso. E só uma... Acho que nem foi esse lance que não quis. Eu acho que o futebol brasileiro, você não, falou prioriza, bem... tem muitos jogos. Não, eu tô jogos. falando assim, o futebol brasileiro não encara o campeonato... Eu acho o campeonato brasileiro muito desvalorizado, ao meu modo de ver, não por conquista. Mas ele já é desvalorizado pela própria CBF, que você não pode ter uma Copa que vale mais do que a sua liga principal. Já começa por aí. A premiação não pode ser a principal premiação, tem que ser do principal torneio, que é o Campeonato Brasileiro, ao meu modo de ver. Sim. E outra coisa, como a gente diz que é desvalorizado, que eu acho que quando diz que o Boto falou, essa parte eu entendo o que ele quis dizer, só que eu acho que ele foi muito mal nessa colocação dele. De não querer ganhar, que assim, todos os times brasileiros, eu acho, sem exceção, que estão disputando competições que eles dizem assim, Libertadores igual o Brasil, começam a botar time misto no jogo, tipo assim, eu posso aqui perder pro um jogo de meio de tabela. Pro meio de tabela, que eu vou lá e busco no outro. Eu tenho tempo. Aqui não, é mata-mata. Com essa história, isso tem um estudo, não é nem do Flamengo, nem do Vasco, nem de time nenhum. Tem estudos aí dessas estatísticas que a gente vê, que quando chega ali na 29ª rodada para a 30ª, para o final, existe uma queda de todos os times que estão disputando ali, porque eles começam justamente a fazer isso. O Grêmio, quantas vezes todo mundo falava, o Renato Gaúcho abriu mão do Campeonato Brasileiro para jogar Libertadores. Não, priorizar... Ou seja, eles priorizam e aí largam a principal competição. Acho que isso foi que o Boto falou errado. O que o Boto quis dizer, com ele no comando lá, que eles vão priorizar o brasileiro, não as Copas. Eu acho que é aí que ele se expressou mal, no sentido de dizer assim, a gente ganhou o brasileiro aqui. Se for feito isso, aí eu vou mudar minha opinião em relação, porque eu acho que ele foi muito feliz nessa declaração dele. Não é questão de não ganhar, é questão de como vai disputar. E realmente a gente vê isso, né, a todo instante. Os times botando time misto em buscando isso, né?